Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.858, de 9 de setembro de 2013. Dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso 6 do caput do artigo 214 e no artigo 196 da Constituição Federal, altera a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. A Presidenta da República: faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a destinação para as áreas de educação e saúde de parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, de que trata o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição Federal. Artigo 2º. Para fins de cumprimento da meta prevista no inciso 6 do caput do artigo 214 e no artigo 196 da Constituição Federal, serão destinados exclusivamente para a educação pública, com prioridade para a educação básica e para a saúde, na forma do regulamento, os seguintes recursos. Inciso 1. As receitas dos órgãos da administração direta da União, provenientes dos royalties e da participação especial decorrentes de áreas cuja declaração de comercialidade tenham ocorrido a partir de 3 de dezembro de 2012, relativas a contratos celebrados sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam, respectivamente, as leis números 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010 e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva. Inciso 2. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes dos royalties e da participação especial, relativas a contratos celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012, sob os regimes de concessão, de cessão onerosa e de partilha de produção, de que tratam, respectivamente, as leis números 9.478, de 6 de agosto de 1997, 12.276, de 30 de junho de 2010 e 12.351, de 22 de dezembro de 2010, quando a lavra ocorrer na plataforma continental, no mar territorial ou na zona econômica exclusiva. Inciso 3. 50% dos recursos recebidos pelo Fundo Social, de que trata o artigo 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, até que sejam cumpridas as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E, inciso 4, as receitas da União decorrentes de acordos de individualização da produção, de que trata o artigo 36 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo 1º. As receitas de que trata o inciso 1 serão distribuídas de forma prioritária aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios que determinarem a aplicação da respectiva parcela de receitas de royalties e de participação especial com a mesma destinação exclusiva. Parágrafo 2º. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, tornará público mensalmente o mapa das áreas sujeitas à individualização da produção de que trata o inciso 4 do caput, bem como a estimativa de cada percentual do petróleo e do gás natural localizados em área da União. Parágrafo 3º. União, Estados, Distrito Federal e municípios aplicarão os recursos previstos nos incisos 1 e 2 deste artigo no montante de 75% na área de educação e de 25% na área de saúde. Artigo 3º. Os recursos dos royalties e da participação especial destinados à União, provenientes de campos sob regime de concessão,
de que trata a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, cuja declaração de comercialidade tenha ocorrido antes de 3 de dezembro de 2012, quando oriundos da produção realizada no horizonte geológico denominado pré-sal, localizados na área definida no inciso 4 do caput do artigo 2º da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, serão integralmente destinados ao Fundo Social previsto no artigo 47 da Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Artigo 4º. Os recursos destinados para as áreas de educação e saúde, na forma do artigo 2º, serão aplicados em acréscimo ao mínimo obrigatório previsto na Constituição Federal. Artigo 5º. O parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. Parágrafo 1º. As vedações constantes do caput não se aplicam. Inciso 1. Ao pagamento de dívidas para com a União e suas entidades. Inciso 2. Ao custeio de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, especialmente na educação básica pública em tempo integral, inclusive as relativas a pagamento de salários e outras verbas de natureza remuneratória a profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. NR. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 9 de setembro de 2013. 192º da Independência. 125º da República. Assinam Dilma Rousseff, Guido Mantega, Aloísio Mercadante, Alexandre Rocha Santos Padilha, Edson Lobão. Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União de 10 de setembro de 2013. Descrição da imagem. Ilustração que traz em segundo plano a silhueta do mapa-mundi e, em primeiro plano, do lado esquerdo, o mapa do Brasil, maior e em destaque. Cada estado tem um diferente desenho composto por traçados diversos, o que dá ao mapa a aparência de ter sido confeccionado por diversos retalhos, criando assim um grande patchwork em tons de verde. Sobre as imagens de fundo e do mapa do Brasil se encontram algumas crianças, um garoto negro, uma menina indígena com um chapéu de formatura na cabeça e um lápis na mão, um menino branco em uma cadeira de rodas, uma garota negra sorridente e uma menina branca com sardas na bochecha. Cada uma dessas crianças está em um diferente ponto da ilustração, estando, no entanto, interligadas por um grande fio que passeia pela imagem e comporta muitos outros elementos. São plaquinhas com as siglas PME, PEE, PNE, EPT, CAQI, o ano 2015 e a frase Direitos Humanos. Nele também estão as imagens de uma escola, de cubos de letras, de um computador, de um livro e de um globo terrestre. Engrenagens coloridas também são entremeadas por esse longo fio de união. Ilustração: Marcela Weigert. Comitê Técnico. ActionAid. Ação Educativa. Centro de Cultura Luiz Freire. SEDECA. CNTE Brasil. Concede. De olho nos planos. Escola de Gente. Fineduca. Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação. Fundação Abrinq. Save the Children. Mais diferenças. Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil. MST. União dos Conselhos Municipais de Educação. Undime. Unesco. Unicef. Parceiros.
ActionAid, SESI, Flaxo do Brasil, FSM, Campanha Mundial pela Educação, Instituto CIA, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Unesco, Unicef. Apoio institucional. ActionAid, Fundo Regional de la Sociedad Civil para la Educación, Instituto CIA, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Open Society Foundations, Unicef. Realização: Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Acessibilidade mais diferenças.